de um milionário. Vê uma mulher simples ajudando moradores de rua e faz a ela uma proposta inacreditável. Imagine um homem que construiu um império do nada, com mãos que nunca tremeram em negociações bilionárias, paralisado por um ato de bondade que desafia tudo o que ele conhece sobre o mundo. Essa é a história de Marcos, o empresário implacável, e Cláudia, a mulher que dividia migalhas enquanto lutava pela própria sobrevivência. Mas o que acontece quando o destino cruza seus caminhos de forma irreversível? Prepare-se para uma jornada de corações partidos, segredos revelados e uma virada que vai te deixar sem fôlego. O ar da cidade pulsava com o caos habitual de São Paulo, buzinas ensurdecedoras, multidões apressadas e o cheiro persistente de asfalto quente misturado ao aroma de café fresco das padarias. Marcos saiu do restaurante 5 estrelas, o paletó impecável ajustado sobre os ombros largos, ainda sentindo o gosto do filé mignon que custara o equivalente a um mês de aluguel para muita gente. Aos 52 anos, ele era o tipo de homem que virava cabeças, não pela beleza, mas pelo poder que emanava dele como uma aura invisível. Fundador de uma rede de construtoras que moldava o skyline da cidade, Marcos havia aprendido cedo que a vida era uma negociação constante, e ele sempre saía vencedor. Mas naquele dia, algo o fez parar na calçada de granito polido. Ali, no beco adjacente ao restaurante, estava ela, Cláudia. Uma mulher na casa dos 35 anos, com cabelos castanhos desgrenhados, presos em um coque improvisado, vestindo uma blusa desbotada e uma saia que já vira dias melhores. Ela não era mendiga no sentido clássico. Não estendia a mão pedindo esmolas, não incomodava os transeuntes com olhares suplicantes. Em vez disso, sentava-se quieta contra a parede úmida, observando o mundo com olhos castanhos profundos, cheios de uma sabedoria forjada no fogo da adversidade. Cláudia havia perdido o emprego como auxiliar de enfermagem durante a pandemia e, desde então, lutava para sobreviver nas ruas, ajudando quem podia com o pouco que conseguia. Naquela manhã, Marcos, em um impulso raro de generosidade, havia comprado uma marmita quente e deixado para ela antes de entrar no almoço de negócios. Agora, ao sair, ele a viu dividindo aquela refeição, arroz, feijão e um pedaço de frango, com um idoso trêmulo, enrolado em um cobertor rasgado. Por favor, coma mais, tio João. Você precisa de forças para o frio da noite, disse Cláudia com uma voz suave, mas firme, como se estivesse cuidando de um paciente no hospital onde trabalhara anos atrás. O idoso, com mãos enrugadas e olhos marejados, balbuciou um obrigado rouco, enquanto ela sorria, ignorando o ronco do próprio estômago. Marcos sentiu uma fisgada no peito, uma emoção que ele não experimentava há décadas. Ele, que acabara de fechar um contrato de milhões, assistia a um ato de pura humanidade que o fazia questionar sua própria existência vazia. Por que ela faz isso? Pensou ele, paralisado. Dinheiro ele tinha de sobra, mas generosidade assim era algo que seu mundo de ternos caros e jantares exclusivos havia esquecido. Sem pensar duas vezes, Marcos se aproximou, os sapatos italianos contrastando com o chão sujo do beco. Cláudia ergueu o olhar, alerta, como um animal acostumado a perigos. Desculpe, senhor, eu não quis incomodar, murmurou ela, achando que ele viria reclamar da presença dela ali. Mas Marcos balançou a cabeça, a voz grave ecoando no espaço estreito. Eu te dei essa comida para você comer, não para dividir. Cláudia deu de ombros, sem baixar os olhos, um gesto que o surpreendeu. Fome não escolhe, senhor. Ele precisava mais do que eu hoje. Aquelas palavras simples o atingiram como um soco. Marcos, que raramente se emocionava, sentiu um nó na garganta. Em vez de oferecer dinheiro, algo fácil e impessoal, ele virou-se e voltou ao restaurante, ignorando os olhares curiosos dos garçons. Minutos depois, saiu com 2 marmitas novas, fumegantes. Uma para cada um. Comam bem.
Cláudia piscou, surpresa, e pela primeira vez lágrimas brilharam em seus olhos. Obrigada, senhor. Que o universo te retribua em dobro. Marcos apenas acenou, ajustando o relógio de ouro no pulso, e entrou no carro com o chofer, o motor ronronando suavemente enquanto se afastava. Mas aquelas lágrimas o perseguiram o caminho todo até a mansão. Ele não queria retribuições. Queria entender por que uma mulher como ela, com tão pouco, dava tanto, enquanto ele, contudo, sentia um vazio constante. Naquele momento, sem saber, Marcos havia plantado a semente de uma mudança que abalaria sua vida inteira. Chegando à mansão nos altos de um bairro nobre, com jardins manicures e uma piscina que reluzia sob o sol da tarde, Marcos foi recebido pelo silêncio opressivo da casa vazia. Sua esposa havia falecido anos atrás, vítima de uma doença rara, deixando-o sozinho com o filho único, Leandro, de 28 anos. Leandro era o oposto do pai, mimado, irresponsável, vivendo de festas e caprichos financiados pelo império de Marcos. Ao entrar na garagem, Marcos avistou o carro esportivo de Leandro, ou o que restava dele. O veículo, avaliado em centenas de milhares, estava destruído. Capô amassado, para-brisa rachado, faróis pendurados. A raiva subiu como bile na garganta de Marcos. De novo não, murmurou ele apertando os punhos. Dentro da casa, o som de tiros e explosões ecoava da sala de jogos. Leandro, com fones de ouvido gigantes, gritava para amigos online, alheio ao mundo real. Marcos, sem paciência para sutilezas, puxou o plugue da TV, fazendo a tela escurecer. Ei, pai! Qual é o problema? Eu estava no meio de uma missão épica! Protestou Leandro, arrancando os fones, o rosto jovem marcado por olheiras de noites mal dormidas. O carro, Leandro. O que aconteceu dessa vez? A voz de Marcos era baixa, mas carregada de fúria contida. Leandro revirou os olhos, recostando-se no sofá de couro. Ah, relaxa. Foi só um desvio de um cachorro na estrada. O seguro cobre, né? Você paga isso aí num piscar de olhos. Marcos se aproximou, os olhos faiscando. Você estava bêbado? Diga a verdade. Leandro deu de ombros, com um sorriso sarcástico. Talvez uma cervejinha ou duas. Ninguém se machucou, pai. Qual o drama? Antes que Marcos pudesse responder, a campainha tocou. O mordomo, com o rosto pálido, anunciou. Senhor, a polícia está aqui. 2 oficiais entraram na sala e Leandro, que segundos antes era todo arrogância, encolheu-se como uma criança. Leandro Oliveira, estamos aqui por direção perigosa, conduta imprudente e dano à propriedade alheia. Seu carro invadiu o muro de uma casa e parou na sala de uma família. Marcos sentiu o mundo girar. A família, um professor aposentado, sua esposa e netos, por sorte estava no quintal, mas o trauma era real. Pai, resolve isso, paga eles como sempre, sussurrou Leandro, o pânico nos olhos. Mas Marcos, lembrando-se de Cláudia e sua generosidade desinteressada, deu um passo para trás. Não dessa vez, filho. Você precisa aprender com as consequências. Enquanto os policiais algemavam Leandro, que gritava, eu te odeio, você não pode fazer isso comigo, Marcos sentiu uma dor profunda no peito, não de raiva, mas de falha como pai. Ele havia dado tudo ao filho, exceto caráter. Sozinho no escritório aquela noite, Marcos recebeu uma mensagem de seu contador. Desvios financeiros na empresa, rastreados até contas ligadas a Leandro. Milhares roubados para festas e luxos. O coração de Marcos se partiu. Seu filho não era só imprudente, era corrupto. Comparando-o à imagem de Cláudia dividindo comida, Marcos tomou uma decisão radical. Ele precisava salvar Leandro, custasse o que custasse. No dia seguinte, Marcos voltou ao restaurante, impulsionado por uma curiosidade inexplicável. Lá estava Cláudia novamente, agora dividindo um pão velho com uma mãe e sua filha pequena, que choravam de fome. Aqui, pequena, coma devagar para não engasgar, dizia Cláudia, ignorando sua própria fraqueza. Marcos observou emocionado e se aproximou.
Você de novo, disse ela com um sorriso cansado. Cláudia, certo. O que você faria se tivesse um lar e comida garantida? Ela riu baixinho, um som melancólico. Ajudaria mais gente, senhor. Tem tanta dor por aí. Marcos sorriu pela primeira vez em dias. Então venha comigo. Eu tenho um emprego para você na minha casa. Faxineira, com quarto e salário. Cláudia hesitou, mas aceitou, lágrimas de gratidão escorrendo. Mas isso era só o começo. Marcos tinha um plano maior, uma proposta inacreditável que mudaria tudo. Enquanto Cláudia se instalava na casinha dos fundos da mansão, Marcos visitava Leandro na delegacia. O filho, abatido e furioso, implorava pela fiança. Eu te libero com uma condição. Case-se com Cláudia. Leandro piscou, achando ser uma piada. Uma faxineira? Ex-moradora de rua? Você enlouqueceu. Mas Marcos era sério. É isso ou a prisão por anos, incluindo o roubo na empresa. Encurralado, Leandro aceitou, cuspindo veneno. O casamento foi frio, um contrato assinado na biblioteca, com Marcos como testemunha. Mas o que Leandro não sabia era que isso era o início de uma transformação forçada, cheia de lições duras e emoções inesperadas. Naquela noite, Cláudia confrontou Marcos. Por que eu? Isso é loucura, ele explicou. Você tem o que falta no meu filho. Alma, conviva com ele, mude-o. Em troca, financie um centro de ajuda para o sem-teto. Cláudia, pensando nos amigos das ruas, aceitou. Mas o caminho à frente seria cheio de conflitos, risos inesperados e um romance que nasceria das cinzas da dor. Leandro, forçado a viver sem luxos, começaria a ver Cláudia não como inimiga, mas como salvadora. E Marcos? Ele assistiria, torcendo para que sua aposta desesperada desse certo. Os primeiros dias após o casamento foram como uma guerra fria dentro da mansão opulenta de Marcos. Leandro, ainda cheirando a desinfetante da delegacia, trancou-se no quarto de hóspedes. Um espaço que, para ele, parecia uma prisão dourada, comparado às celas fedorentas que acabara de deixar. Ele se jogava na cama king size, encarando o teto ornamentado com lustres de cristal, e xingava o pai em sussurros venenosos. Velho louco, me casar com uma faxineira, isso é vingança pelo roubo, né? Ele acha que vai me quebrar, mas no fundo, o medo corroía sua arrogância. Sem cartões de crédito, sem amigos para chamar, seu celular fora bloqueado para chamadas externas. Leandro se sentia como um leão enjaulado, rugindo para as sombras. Cláudia, por outro lado, acordava ao amanhecer na casinha dos fundos, sentindo uma mistura de gratidão e ansiedade que a deixava com o estômago embrulhado. Pela primeira vez em anos, ela dormia em uma cama macia, com lençóis limpos que cheiravam a lavanda fresca, e comia 3 refeições quentes por dia. Um luxo que a fazia se beliscar para confirmar que não era sonho. Mas o acordo com Marcos pesava como uma âncora. Ela não era apenas faxineira, era a esposa contratada para reformar o caráter de Leandro. Eu não sou terapeuta, senhor, dissera ela a Marcos na noite do casamento, os olhos castanhos cheios de dúvida. E se ele me odiar para sempre? Marcos, com um suspiro cansado, respondera: ódio é melhor que indiferença, Cláudia. Você tem uma força que ele precisa ver. E lembre-se, o centro de ajuda para o sem-teto depende disso. Na manhã do terceiro dia, Cláudia decidiu romper o impasse. Ela bateu à porta de Leandro com uma bandeja de café da manhã. Ovos mexidos, pão torrado e suco de laranja fresco, preparados por ela mesma na cozinha da mansão. Leandro, sou eu, Cláudia. Trouxe algo para você comer. Não pode ficar trancado aí para sempre. Do outro lado veio um grunhido abafado. Vai embora, mendiga. Eu não preciso da sua pena. As palavras doeram como uma facada, mas Cláudia respirou fundo, lembrando-se das noites nas ruas, onde insultos eram rotina. Com uma pitada de humor para desarmar a tensão,
algo que aprendera com pacientes idosos no hospital. Ela rebateu: mendiga? Olha, se eu fosse mendiga de verdade, pediria esmola. Mas aqui estou eu, servindo café como uma rainha. Abre a porta antes que eu derrube com o cheiro bom desses ovos. Para surpresa dela, a porta rangeu e se abriu uma fresta. Leandro apareceu desgrenhado, com olhos vermelhos de noites mal dormidas, vestindo um pijama amassado que custava mais do que ela ganhara em um mês inteiro no passado. Ele a fitou de cima a baixo, o desprezo evidente, mas o estômago roncando traiu sua pose. O que você quer? Meu pai te mandou espionar? Cláudia entrou sem pedir licença, pousando a bandeja na mesinha de cabeceira. Não, mas ele quer que a gente conviva. E eu acho que começar com comida é melhor que com brigas. Prova os ovos. Temperei com um truque que aprendi na rua. Um pouquinho de pimenta para acordar o corpo. Leandro hesitou, mas pegou o garfo, comendo relutantemente. O sabor o pegou de surpresa. Simples, mas reconfortante. Diferente dos pratos gourmet que ele estava acostumado. Não tá ruim, murmurou ele, tentando não soar impressionado. Cláudia sorriu por dentro. Era um começo. Enquanto ele comia, Cláudia sentou-se na ponta da cama, tentando puxar conversa. Me conta sobre você. Seu pai disse que você gosta de jogos. Qual o seu favorito? Leandro bufou, mas respondeu: Fortnite. Mas o que você entende disso? Aposto que nem sabe ligar um computador. Ela riu. Um som genuíno e leve que encheu o quarto. Ah, vai nessa. No hospital onde eu trabalhava, usava computador o dia todo para registrar pacientes. E joguei sim com os sobrinhos de uma amiga. Morri logo no começo, mas foi engraçado. Pulei de paraquedas e caí num lago. Leandro não pôde evitar um sorriso torto. Sério? Que noob. Eu te ensinaria, mas esquece. Era uma paquera sutil, disfarçada de provocação, o primeiro vislumbre de química entre eles. Cláudia sentiu um formigamento no peito. Não era atração ainda, mas uma centelha de conexão humana. Mas o momento frágil evaporou quando Marcos convocou os dois ao escritório naquela tarde. A sala era imponente, com paredes forradas de livros antigos e uma mesa de mogno que gritava poder. Marcos sentou-se atrás dela, como um juiz prestes a ditar sentença. O casamento é só o começo. Agora, os termos reais. Leandro, ainda mastigando o orgulho, cruzou os braços. O que mais? Já casei com ela, pai. Me libera as contas. Marcos balançou a cabeça, deslizando um cartão de débito simples pela mesa. Não para Leandro, mas para Cláudia. Você está financeiramente interditado, filho. Sem cartões de luxo, sem gastos impulsivos. Cláudia administra tudo agora. Mesada mínima para o básico. Transporte, comida simples. Qualquer extra precisa de aprovação dela, com justificativa. O rosto de Leandro empalideceu, depois ruborizou de fúria. O quê? Ela? Essa faxineira vai controlar meu dinheiro? Cláudia pegou o cartão, as mãos tremendo ligeiramente, não de medo, mas de responsabilidade. Senhor Marcos, eu não pedi por isso. Mas Marcos foi implacável. Você é a única que pode ensiná-lo valor, Cláudia. Relatórios semanais para mim. Leandro explodiu batendo na mesa. Isso é humilhação. Eu prefiro voltar para a cadeia. Mas no fundo, o pavor de perder o conforto o calou. Cláudia, sentindo a dor dele, uma empatia profunda forjada em suas próprias lutas, tentou acalmá-lo. Não é punição, Leandro. É chance de aprender. Eu vivi sem nada e sobrevivi. Você pode também. Ele a fuzilou com o olhar, mas saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado. Nos dias seguintes, a tensão se transformou em uma dança estranha de confrontos e momentos inesperados. Leandro, faminto após ignorar as refeições, foi forçado a pedir dinheiro a Cláudia para um lanche. Preciso de grana para um sanduíche. Justificativa, tô morrendo de fome. Ela o fez esperar, analisando com olhos sérios. Tudo bem, mas nada de delivery chique. Vamos à padaria da esquina. Eu pago e a gente come junto. No caminho, um cachorro vira-lata se aproximou.
abanando o rabo, e Cláudia se abaixou para coçá-lo. Olha que fofo, ele me lembra os que eu via nas ruas. Leandro, tentando manter a pose, resmungou. Cuidado, vai sujar sua roupa nova. Mas quando o cachorro pulou nele, lambendo sua mão, ele riu. Um riso genuíno, surpreendente. Ei, sai fora, seu fedorento! Cláudia piscou para ele. Viu? Até os cachorros te acham charmoso. Era paquera leve, com um toque de humor. E Leandro sentiu um calor no rosto que não era raiva, mas a superação de... Cláudia veio à tona quando, uma noite, Leandro a ouviu cantando baixinho enquanto limpava a cozinha da mansão. Ele se aproximou, curioso apesar de si mesmo. O que é isso? Voz de anjo ou de gato escaldado? Ela corou, mas continuou. É uma música antiga que minha mãe cantava. Me ajuda a lembrar que a vida tem beleza, mesmo na bagunça. Leandro, impulsionado por um impulso, pegou um pano e começou a ajudar na limpeza. O primeiro ato voluntário dele. Tá, me ensina a letra. Mas se eu desafinar? A culpa é sua. Eles cantaram juntos, desafinados e rindo, um momento romântico disfarçado de bobagem que derreteu um pouco o gelo entre eles. Cláudia sentiu o coração acelerar. Leandro, pela primeira vez, viu nela não uma inimiga, mas uma mulher forte, cativante. No entanto, Marcos não parava por aí. Ele anunciou o próximo passo. Leandro, você vai trabalhar no centro comunitário onde Cláudia ajudava antes. Voluntário, 8 horas por dia. Leandro protestou veementemente. Eu? Servindo sopa para mendigos? Nem morto. Cláudia interveio firme. É isso ou a prisão de verdade? Eu te levo amanhã. E quem sabe, você aprende algo. Encurralado, Leandro cedeu, mas com ódio nos olhos. O que ele não sabia era que o centro seria o palco de sua maior transformação e de um romance que floresceria em meio ao caos. Enquanto isso, Cláudia lidava com suas próprias emoções, a culpa por controlar Leandro, misturada à esperança de que ele mudasse. Uma noite, sozinha na casinha, ela chorou baixinho, lembrando das ruas frias. Será que eu aguento isso tudo? Mas ao ver Leandro rir com o cachorro, ela sentiu uma faísca. Talvez, só talvez, aquilo valesse a pena. O sol mal havia nascido quando Cláudia acordou Leandro com batidas firmes na porta do quarto. Hora de levantar, preguiçoso. O centro abre às 7 e eu não vou chegar atrasada por sua causa. Leandro resmungou algo ininteligível debaixo dos cobertores, o corpo ainda dolorido da noite anterior, quando ficara acordado até tarde jogando no celular escondido, um dos poucos luxos que restavam. Ele odiava a ideia de trabalhar em um lugar como aquele, um centro comunitário decadente na periferia, com paredes descascadas e cheiro de sopa velha misturado a desinfetante. Por que eu? Eu sou o filho do dono da cidade, não um voluntário qualquer, pensou ele, arrastando-se para o banheiro. Mas o medo da prisão e o olhar determinado de Cláudia o faziam obedecer. Cláudia, já vestida com jeans simples e uma camiseta limpa, preparava um café rápido na cozinha. Ela sentia uma mistura de empolgação e apreensão. O centro era como uma segunda casa para ela, onde ajudara dezenas de pessoas durante seus dias mais difíceis. Vai ser bom para ele ver o mundo real, murmurou para si mesma, lembrando das noites em que distribuíra cobertores para famílias desabrigadas. Quando Leandro finalmente apareceu, com o cabelo penteado para trás em uma tentativa de manter a dignidade, ela não pôde conter um sorriso malicioso. Uau! Olha só você, todo arrumadinho, parece até que vai a uma entrevista de emprego, em vez de descascar batatas. Ele a fuzilou com o olhar, mas rebateu. E você parece pronta para conquistar o mundo com essa cara de eu sou durona. Cuidado para não me mandar limpar o chão com a língua. Era uma paquera disfarçada de provocação, e Cláudia riu, sentindo um calor subir pelo pescoço. Quem sabe? Se você se comportar mal, pode ser uma opção. Eles pegaram um ônibus lotado. Nada de carro com chofer, como Marcos. Ordenara para ensinar humildade.
Leandro se espremeu contra a janela, evitando olhares curiosos, enquanto Cláudia conversava animadamente com uma senhora idosa ao lado. Como vai a netinha, Dona Maria? Ainda com aquela tosse? A senhora sorriu, tocada pela memória de Cláudia. Leandro observava intrigado apesar de si mesmo. Como você lembra de todo mundo? Parece que tem um arquivo na cabeça. Cláudia deu de ombros com um brilho nos olhos. Quando você cuida de alguém de verdade, as histórias ficam gravadas no coração. Experimenta hoje. Quem sabe não vira seu superpoder. Ele bufou, mas no fundo sentiu uma pontada de admiração. Era o começo de algo mais profundo, uma atração que crescia em meio às farpas. Chegando ao centro, um prédio antigo com fachada grafitada e um letreiro desbotado que dizia Centro de Apoio Esperança. Cláudia apresentou Leandro à coordenadora, uma mulher robusta chamada Rosa. Ele veio ajudar como voluntário. Começa na cozinha, descascando legumes. Rosa ergueu uma sobrancelha, notando o ar aristocrático de Leandro. Bem-vindo, rapaz. Aqui não tem regalias. Todo mundo põe a mão na massa. Leandro pegou a faca com relutância, cortando cenouras de forma desajeitada, enquanto Cláudia se juntava a ele, mostrando o jeito certo. Assim, firme, mas devagar para não cortar o dedo, senão eu que vou ter que te levar para o hospital. E aí quem cuida de você sou eu. Ele tentou imitar, mas cortou errado, espirrando suco de cenoura na camisa dele. Droga! Essa camisa custou uma fortuna. Cláudia explodiu em risos, limpando o rosto dele com um pano. Agora você tá com cara de salada ambulante. Bem-vindo ao Clube dos Desastrados. Leandro, vermelho de vergonha, acabou rindo também. Um momento engraçado que quebrou a tensão, fazendo-os se olharem por um segundo a mais do que o necessário. Enquanto trabalhavam, o centro enchia-se de gente, famílias com crianças pequenas, idosos solitários, jovens desempregados. Leandro servia a sopa com os maxilares cerrados, evitando o contato visual. Mas Cláudia circulava como uma força da natureza, ouvindo histórias e oferecendo abraços. Ei, Pedro, como foi o exame médico? Me conta tudo, dizia ela a um homem magro que tremia de frio. Pedro, com lágrimas nos olhos, respondia: graças a você, Cláudia, que me convenceu a ir. É só uma gripe, nada grave. Leandro observava, sentindo uma inveja estranha. Por que eles te adoram tanto? Você não dá dinheiro, só conversa. Cláudia parou, séria agora. Porque eu escuto de verdade. Eu já estive no lugar deles, Leandro. A empatia não custa nada, mas vale tudo. Aquelas palavras o atingiram, evocando memórias de sua própria solidão na mansão vazia, onde o dinheiro comprava tudo, menos conexão real. No almoço, um incidente testou a superação de ambos. Um grupo de adolescentes barulhentos entrou, exigindo comida extra. Um deles, alto e tatuado, empurrou Leandro ao passar. Ei, novato, serve logo aí, não tô com tempo para frescuras. Leandro, com o ego ferido, rebateu. Fala direito, moleque, eu não sou seu criado. A tensão escalou, com o adolescente avançando. Cláudia interveio como um raio, posicionando-se entre eles. Calma aí, garotos. Aqui é lugar de paz, não de briga. Leandro, vai pra cozinha. E você, Tiago, senta e come. Lembra da última vez que eu te ajudei com o currículo? Vamos resolver isso conversando. Sua voz era firme, autoritária, mas cheia de compaixão. A mesma que usara nas ruas para desarmar conflitos. Tiago recuou, murmurando um desculpa. E Leandro, atônito, obedeceu. Mais tarde, sozinho com ela, ele admitiu: você foi incrível. Eu teria socado o cara. Cláudia tocou o braço dele levemente, um gesto que enviou um arrepio por sua espinha. Violência não resolve nada. Aprendi isso do jeito duro. Mas você se conteve. Isso é progresso. Era um momento romântico, com olhares prolongados e um silêncio carregado de possibilidade. Mas o dia não terminou sem dor. No final da tarde, uma mãe chegou, chorando com uma bebê nos braços. Cláudia, por favor, ela tá queimando de febre e eu não tenho dinheiro pro remédio. Cláudia, com o coração apertado,
Usou o pouco de mesada que gerenciava para comprar o medicamento na farmácia próxima. Leandro, que observava, sentiu um nó na garganta. Lembrou-se de sua mãe falecida, que ele mal conhecera, e de como Marcos nunca falava de emoções. Por que você faz isso? Risca o seu próprio dinheiro por estranhos? Cláudia, exausta, mas determinada, respondeu: porque um dia alguém me ajudou quando eu estava no fundo do poço. Superação não é só sobreviver, é levantar os outros junto. Leandro, tocado, ofereceu-se para carregar as sacolas de doações no caminho de volta. Deixa eu ajudar. Pelo menos isso eu posso fazer sem estragar. Ela sorriu, e eles caminharam lado a lado no ônibus, os ombros se tocando acidentalmente, criando uma intimidade sutil. Na mansão, Marcos os esperava com um relatório financeiro. Gastos aprovados, Cláudia. Mas, Leandro, amanhã mais um dia, sem faltas. Leandro, pela primeira vez, não reclamou. Em vez disso, virou-se para Cláudia. Obrigado por hoje. Foi diferente. Ela piscou, flirtando. Diferente, bom ou ruim? Porque se for bom, quem sabe eu te ensino a dançar na cozinha amanhã. Ele riu, o som ecoando no hall vazio. Mas internamente, Cláudia lutava com suas emoções. A atração por Leandro crescia, mas o peso do acordo a fazia questionar se era real ou forçado. E se ele mudar de verdade? Pensou. Ela adormecendo com um sorriso tímido. Os dias se transformaram em semanas, com Leandro relutante se tornando mais participativo. Um dia engraçado veio quando ele tentou cozinhar sozinho e queimou o arroz, enchendo a cozinha de fumaça. Socorro! Eu sou um desastre ambulante! Cláudia, rindo até as lágrimas, salvou o dia. Vem, eu te mostro, mas da próxima você me deve um dança como pagamento. Eles dançaram desajeitadamente ao som de uma rádio velha, corpos próximos, corações batendo forte, um flerte puro, romântico, que os deixava sem fôlego, mas sombras pairavam. Leandro ainda roubava olhares para o luxo perdido e Cláudia sentia a exaustão acumular. O que viria a seguir testaria os limites de ambos. As semanas no centro comunitário se transformaram em uma rotina que Leandro jamais imaginara para si mesmo. Uma mistura exaustiva de suor, cheiros fortes e lições não pedidas que o deixavam acordado à noite, questionando tudo. Ele chegava cedo, impulsionado menos pelo medo da prisão e mais pela presença constante de Cláudia, que o arrastava com um misto de firmeza e encorajamento. Hoje vamos organizar as doações de roupas. Nada de preguiça, hein? Senão eu te faço lavar as meias fedorentas sozinho. Brincava ela, piscando com um flerte sutil que o fazia corar apesar de si mesmo. Leandro resmungava, mas obedecia, descobrindo aos poucos que o trabalho manual acalmava sua mente agitada, tão acostumada a noites vazias de festas e excessos. Um dia chuvoso trouxe um momento que abalou as fundações de sua arrogância. O centro estava lotado de desabrigados fugindo da tempestade, o telhado gotejando em baldes improvisados. Leandro, encarregado de distribuir cobertores, viu uma menina de uns 7 anos, encolhida em um canto, tremendo com os lábios azuis. Seus olhos grandes e assustados o lembraram de algo profundo, talvez uma memória reprimida de sua própria infância solitária após a morte da mãe. «Ei, pequena, toma isso aqui. Vai te aquecer», disse ele, estendendo um cobertor puído, sua voz mais suave do que pretendia. A menina pegou, murmurando um obrigado tímido, e sorriu. Um sorriso puro que iluminou seu rosto sujo como um raio de sol em meio à chuva. Leandro sentiu aquele nó familiar no peito, o mesmo que surgira com a gratidão simples nas ruas. De nada. Qual seu nome? Ana, respondeu ela, e por impulso ele se sentou ao lado, contando uma história boba sobre um cachorro aventureiro que ele inventou na hora. Ana riu, um som cristalino que ecoou no salão barulhento, e Leandro riu junto, um riso genuíno, liberador, que o fez se sentir vivo de um jeito novo.
Cláudia observava de longe, limpando mesas, o coração apertado de emoção. Ele tá mudando, pensou ela, sentindo uma onda de orgulho misturada a algo mais quente, uma atração que crescia a cada dia. Mais tarde, durante a pausa para o almoço, ela se aproximou com 2 pratos de feijão simples. Vi você com a Ana. Foi bonito, Leandro. Você tem jeito com crianças. Quem diria que o playboy tem um lado fofo? Ele deu de ombros, tentando disfarçar o rubor. Ah, para! Foi só para ela parar de chorar. Mas foi legal. Ela me lembrou de como eu era mimado quando moleque. Cláudia sentou-se perto, os joelhos se tocando acidentalmente sob a mesa improvisada. Todo mundo tem um lado vulnerável. O seu tá aparecendo, e eu gosto disso. Os olhares se encontraram prolongados, carregados de uma eletricidade romântica que os deixou sem ar. Leandro, ousando, cobriu a mão dela com a sua, por um segundo. E você, sempre a heroína salvando o dia. O que te faz tão forte? Cláudia baixou os olhos, vulnerável pela primeira vez. Perdi minha família jovem, lutei sozinha, mas a força vem de ajudar, me faz sentir que não tô sozinha no mundo. Era um momento íntimo, quase um beijo não dado, interrompido só pela campainha, anunciando o fim da pausa. Mas nem tudo era luz. A exaustão de Cláudia começou a cobrar seu preço. Ela acordava às 4 da manhã para supervisionar a limpeza da mansão. Depois levava Leandro ao centro, trabalhava lá o dia todo como voluntária e à noite preparava relatórios financeiros para Marcos, detalhando cada centavo gasto na mesada mínima de Leandro. Seu corpo, ainda marcado pelas privações das ruas, fraquejava. Uma manhã, Leandro a encontrou na cozinha da casinha dos fundos, pálida e tremendo, com uma xícara de chá derramada no chão. Cláudia, o que houve? Ele a ajudou a sentar, o pânico subindo. Só cansaço, vai passar. Mas não passou. Ela desmaiou nos braços dele, o corpo leve como uma pena. Leandro, aterrorizado, chamou o médico da família, que diagnosticou exaustão extrema agravada por uma infecção respiratória. Repouso absoluto ou piora, ordenou o doutor. Marcos, ao saber, foi frio. Cuide dela, Leandro. É sua responsabilidade agora. Se falhar, o acordo quebra. Sozinho com Cláudia delirante na cama, Leandro enfrentou sua maior superação até então. Nos primeiros dias, ele a tratava como uma tarefa. Deixava remédios e comida, na mesinha murmurando, come isso aí para não piorar. Meu pai me mata se você bater as botas. Mas na terceira noite, os delírios dela o partiram ao meio. Não, o frio, dê pro menino primeiro, eu aguento, gemia ela, revivendo as noites nas ruas. Lágrimas escorriam pelo rosto febril, e Leandro, tocado no fundo da alma, sentou-se ao lado, limpando sua testa com um pano úmido. Shhh, Cláudia, você não tá na rua mais, tá segura aqui, comigo. Ele passou a noite em claro, medindo febre, forçando-a a beber água, cobrindo-a quando tremia. Pela primeira vez, via além da faxineira controladora. Via uma mulher guerreira, quebrada pela vida, mas ainda lutando. Como ela aguentou tanto sozinha, pensou ele, sentindo um amor nascer das cinzas de seu egoísmo. Quando Cláudia acordou, fraca, mas lúcida, encontrou Leandro dormindo na cadeira ao lado, exausto. Você cuidou de mim? Perguntou ela, a voz rouca de emoção. Ele acordou sobressaltado, dando de ombros. Teu barulho estava me irritando, e meu pai mandou, mas não havia veneno, só uma ternura nova. Obrigada, Leandro. Ninguém nunca fez isso por mim. Ele sorriu timidamente. Bem, agora alguém fez. E ei, quando melhorar, me deve uma dança de verdade, sem queimar arroz dessa vez. Ela riu fracamente, tocando a mão dele. Era romântico, vulnerável, um laço se formando em meio à dor. Recuperada após uma semana, eles voltaram ao centro, mas Leandro não era mais o mesmo. Ele ajudava voluntariamente, conversando com as pessoas, ouvindo histórias que o faziam refletir sobre sua vida privilegiada.
Um dia engraçado veio quando tentou ensinar uma turma de crianças a jogar bola no pátio improvisado, escorregando na lama e caindo de bunda no chão. "Olha o príncipe virando sapo!" zombou Cláudia, rindo até doer a barriga, enquanto o ajudava a levantar. "Cala a boca e me beija, quer dizer, me ajuda!" rebateu ele corando, mas puxando-a para um abraço molhado de lama. As crianças aplaudiram e eles riram juntos, o flerte evoluindo para algo mais palpável, com toques casuais e olhares cheios de promessas. Porém, a tempestade literal chegou. Uma chuva torrencial inundou a cidade, destruindo o centro. A água subiu rápido, arrastando móveis e suprimentos. Leandro e Cláudia trabalharam lado a lado, salvando o que podiam, molhados até os ossos. "Não desista agora", gritava ele para ela, carregando sacos pesados. Cláudia, com lágrimas misturadas à chuva, respondia: "Juntos a gente consegue." Mas o dano era irreversível. O dono do imóvel apareceu anunciando: "Vou vender." Uma construtora ofereceu bom dinheiro. Cláudia caiu de joelhos na lama, chorando o sonho perdido. Leandro, vendo a quebrada, sentiu uma raiva protetora. "Eu resolvo isso", murmurou, marchando para a mansão confrontar Marcos. Lá, o pai o esperava. "Compre o terreno, pai. Pelo amor de Deus." Marcos negou. "Não eu. Você pode." E entregou um cheque com o valor exato dos desvios de Leandro, mais juros, uma fortuna. "Pegue e suma. Liberdade total. Anulo o casamento. Ou fique e prove que mudou." Leandro pegou o cheque, o peso da escolha o sufocando. Ele saiu, deixando Marcos em dúvida. O que ele faria? Fugir para o luxo ou salvar o que realmente importava? Leandro saiu da mansão com o cheque dobrado no bolso da calça encharcada de lama, o peso dele mais psicológico do que físico. Uma porta aberta para a liberdade que ele tanto ansiava meses atrás. O táxi que pegou chacoalhava pelas ruas inundadas da periferia, o motorista resmungando sobre o trânsito caótico causado pela enchente. "Para onde, moço? Aeroporto?" perguntou o homem, olhando pelo retrovisor o passageiro sujo e pensativo. Leandro hesitou, o coração martelando. Ele podia virar à direita, rumar para o terminal internacional, comprar uma passagem para Miami ou Ibiza, retomar a vida de festas infinitas e mulheres passageiras. O cheque cobriria isso e mais. Um iate, um carro novo, o esquecimento total daquela farsa imposta pelo pai. "Não, me leva de volta para o centro comunitário. Rápido", murmurou ele, surpreendendo a si mesmo. O táxi seguiu, e Leandro apertou o papel no bolso, sentindo uma náusea de dúvida. "O que estou fazendo? Fugir é fácil. Mas e ela?" Chegando à rua alagada, a cena era desoladora. Voluntários exaustos sentados na calçada, pilhas de móveis destruídos boiando na água turva, o cheiro de mofo e desespero pairando no ar. Cláudia ainda estava lá, encostada em uma parede rachada, os joelhos puxados contra o peito, chorando, baixinho. Não um choro dramático, mas o de alguém que havia dado tudo e perdido. Seus cabelos grudados no rosto, a roupa molhada colada ao corpo. Ela parecia menor, vulnerável, longe da heroína forte que o enfrentara tantas vezes. Leandro desceu do táxi, os pés afundando na lama, e avistou o carro de Marcos estacionado discretamente na esquina. Ele me seguiu. Claro, o velho manipulador quer ver o show, pensou Leandro, uma raiva surda misturada a uma tristeza profunda. Marcos observava do banco do motorista, os olhos fixos no filho, o coração apertado. Ele vai embora. Sempre escolhe o fácil, sussurrou Marcos para si mesmo, preparando-se para a decepção final. Leandro caminhou devagar, a água na altura dos tornozelos, aproximando-se de Cláudia. Ela ergueu o rosto inchado de lágrimas ao ouvi-lo, uma faísca patética de esperança nos olhos castanhos. Leandro, o que seu pai disse? Ele vai ajudar? Ele parou na frente dela, o cheque queimando no bolso como uma tentação viva. Por um momento, o mundo parou.
O barulho da chuva fina, os murmúrios dos voluntários, tudo silenciou. Leandro estendeu a mão, ajudando-a a se levantar, sentindo a frieza das palmas dela contra as suas. Ele me deu uma escolha, disse ele, a voz rouca de emoção. Cláudia piscou, confusa, limpando o rosto com as costas da mão. Escolha? Do que você está falando? Em vez de responder, Leandro olhou além dela, avistando o dono do imóvel na esquina oposta, conversando animadamente ao telefone, provavelmente fechando o negócio com a construtora. Sim, o terreno fica livre em uma semana. Perfeito para um shopping, né? A enchente limpou tudo pra gente. Ria o homem, alheio ao sofrimento ao redor. Algo estalou dentro de Leandro. Não a raiva mimada de outrora, mas uma fúria protetora, forjada nos meses de trabalho no centro, nos delírios de Cláudia durante a febre, nas risadas com as crianças. Ele passou direto por ela, os passos firmes chapinhando na água, ignorando o chamado dela. Leandro, espera! Cláudia sentiu o coração afundar, achando que ele a abandonava como tantos outros em sua vida. Marcos, do carro, fechou os olhos, a decepção amarga como Billy. Fracassei. Meu filho é perdido. Mas Leandro não ia embora. Ele marchou até o dono do imóvel, parando a centímetros dele, o corpo tenso como uma mola. Ei, você! Gritou, a voz ecoando na rua deserta. O homem virou-se irritado, o telefone ainda na orelha. O que foi, garoto? Sai daqui, isso não te diz respeito. Leandro, com os olhos faiscando, rebateu. Diz sim, esse centro é mais do que um terreno para você lucrar. É vida para essas pessoas. O homem riu, um som seco e condescendente. Vida, isso aqui é prejuízo. A construtora paga bem e eu cansei de mendigos fedorentos. Sai da frente antes que eu chame a polícia. Voluntários observavam, tensos, e Cláudia se aproximou devagar, o coração acelerado. Leandro tirou o cheque do bolso, desdobrando-o com mãos trêmulas. Os olhos do homem se arregalaram ao ver os zeros. Eu não vou comprar só o terreno, disse Leandro, a voz ganhando uma autoridade que ele desconhecia em si mesmo, ecoando as lições de negócios que Marcos tentara ensinar anos antes. Vou comprar o quarteirão todo, incluindo essa calçada onde você está pisando como se fosse dono do mundo. O homem gaguejou, hipnotizado pelo valor. Isso é o dobro do mercado. Você tá louco? Leandro sorriu friamente. Louco? Talvez. Mas é o suficiente para você se aposentar e nunca mais pisar em lama. Pegue, ligue para sua construtora, cancele o negócio e suma daqui. Ou eu compro tudo ao redor e transformo num complexo de abrigos tão grande que seu lote vira lixo. O homem arrancou o cheque, os olhos brilhando de ganância. Feito! O quarteirão é seu! Ele correu para o carro, acelerando para longe, como se temesse uma mudança de ideia. O silêncio caiu sobre a rua, quebrado só pelo gotejar da chuva. Voluntários murmuravam, confusos, e Cláudia cambaleou para a frente, os olhos marejados. Leandro, você usou tudo? Todo o dinheiro? Ele se virou para ela, o rosto sujo de lama, mas os olhos cheios de uma determinação nova. Era o que precisava ser feito. Esse lugar, você mudou tudo para mim. Marcos saiu do carro, as pernas fracas de emoção, aproximando-se devagar. Filho, você escolheu ficar? Por quê? Leandro olhou o pai nos olhos, sem raiva, só compreensão. Porque fugir seria fácil, pai, mas fácil não é mais suficiente. Cláudia me mostrou isso. Generosidade não é fraqueza, é força. Cláudia, chorando agora de alívio e orgulho, jogou os braços ao redor dele, o abraço molhado e apertado no meio da lama. Você salvou tudo por nós? Leandro a apertou de volta, sentindo o calor dela contra o frio da chuva. Um momento romântico puro em meio ao caos. Por você, principalmente. Você me salvou primeiro. Eles riram baixinho, o som misturando-se às lágrimas. E Leandro, ousando, limpou uma mecha de cabelo do rosto dela. Ei, não chora, senão eu choro junto, e aí vira uma enchente pior.
Cláudia riu, um som leve e libertador. Seu bobo, meu herói enlameado. Marcos observava, lágrimas escorrendo pelo rosto endurecido, orgulhoso como nunca. Eu apostei em você, filho, e ganhei. Mas a vitória veio com um preço emocional. Naquela noite de volta à mansão, Leandro sentiu o vazio do cheque gasto, sem dinheiro, sem herança imediata. E agora? Sou pobre de verdade, confidenciou a Cláudia na casinha dos fundos, enquanto secavam roupas molhadas. Ela tocou o rosto dele, os olhos cheios de afeto. Pobre? Você tem caráter agora. Isso vale mais que ouro. Eles se sentaram no sofá simples, compartilhando uma xícara de chá quente, conversando até altas horas, sobre sonhos, medos, risos passados. Um momento engraçado veio quando Leandro tentou fazer um sanduíche e derrubou tudo no chão. Olha eu, o ex-milionário virando palhaço de cozinha. Cláudia riu, ajudando a limpar. Vem, eu te ensino, mas da próxima você me deve um beijo como recompensa. E flerte era palpável, os corpos próximos, o ar carregado de tensão romântica. Leandro hesitou, mas se inclinou, roçando os lábios nos dela em um beijo tímido, doce, que os deixou sem fôlego. Isso é real, murmurou ele. Cláudia sorriu. Mais real que qualquer luxo. Porém, Marcos revelou parte do plano. O cheque era um teste, filho. Você passou, mas o casamento ainda é contrato. Leandro sentiu uma pontada. O romance com Cláudia era genuíno. Mas e se fosse só circunstância? A dúvida plantou uma semente de conflito, preparando o terreno para reviravoltas maiores. Cláudia, sentindo a mesma insegurança, adormeceu com o coração dividido entre amor nascente e medo de perda. Leandro saiu da mansão com o cheque dobrado no bolso da calça encharcada de lama, o peso dele mais psicológico do que físico, uma porta aberta para a liberdade que ele tanto ansiava meses atrás. O táxi que pegou chacoalhava pelas ruas inundadas da periferia, o motorista resmungando sobre o trânsito caótico causado pela enchente. Para onde, moço? Aeroporto? Perguntou o homem, olhando pelo retrovisor, o passageiro sujo e pensativo. Leandro hesitou, o coração martelando. Ele podia virar à direita, rumar para o terminal internacional, comprar uma passagem para Miami ou Ibiza, retomar a vida de festas infinitas e mulheres passageiras. O cheque cobriria isso e mais. Um iate, um carro novo, o esquecimento total daquela farsa imposta pelo pai. Não, me leva de volta para o centro comunitário. Rápido, murmurou ele, surpreendendo a si mesmo. O táxi seguiu, e Leandro apertou o papel no bolso, sentindo uma náusea de dúvida. O que estou fazendo? Fugir é fácil. Mas e ela? Chegando à rua alagada, a cena era desoladora. Voluntários exaustos sentados na calçada, pilhas de móveis destruídos boiando na água turva, o cheiro de mofo e desespero pairando no ar. Cláudia ainda estava lá, encostada em uma parede rachada, os joelhos puxados contra o peito, chorando baixinho. Não um choro dramático, mas o de alguém que havia dado tudo e perdido. Seus cabelos grudados no rosto, a roupa molhada colada ao corpo, ela parecia menor, vulnerável, longe da heroína forte que o enfrentara tantas vezes. Leandro desceu do táxi, os pés afundando na lama, e avistou o carro de Marcos estacionado discretamente na esquina. Ele me seguiu. Claro, o velho manipulador quer ver o show, pensou Leandro, uma raiva surda misturada a uma tristeza profunda. Marcos observava do banco do motorista, os olhos fixos no filho, o coração apertado. Ele vai embora. Sempre escolhe o fácil, sussurrou Marcos para si mesmo, preparando-se para a decepção final. Leandro caminhou devagar, a água na altura dos tornozelos, aproximando-se de Cláudia. Ela ergueu o rosto inchado de lágrimas ao ouvi-lo, uma faísca patética de esperança nos olhos castanhos. Leandro, o que seu pai disse? Ele vai ajudar? Ele parou na frente dela, o cheque queimando no bolso como uma tentação viva. Por um momento,
O mundo parou. O barulho da chuva, fina, os murmúrios dos voluntários, tudo silenciou. Leandro estendeu a mão, ajudando-a a se levantar, sentindo a frieza das palmas dela contra as suas. Ele me deu uma escolha, disse ele, a voz rouca de emoção. Cláudia piscou, confusa, limpando o rosto com as costas da mão. Escolha? Do que você tá falando? Em vez de responder, Leandro olhou além dela, avistando o dono do imóvel na esquina oposta, conversando animadamente ao telefone, provavelmente fechando o negócio com a construtora. Sim, o terreno fica livre em uma semana. Perfeito para um shopping, né? A enchente limpou tudo pra gente, ria o homem, alheio ao sofrimento ao redor. Algo estalou dentro de Leandro. Não a raiva mimada de outrora, mas uma fúria protetora, forjada nos meses de trabalho no centro, nos delírios de Cláudia durante a febre, nas risadas com as crianças. Ele passou direto por ela, os passos firmes chapinhando na água, ignorando o chamado dela. Leandro, espera! Cláudia sentiu o coração afundar, achando que ele a abandonava, como tantos outros em sua vida. Marcos do carro fechou os olhos, a decepção amarga como bile. Fracassei. Meu filho é perdido. Mas Leandro não ia embora. Ele marchou até o dono do imóvel, parando a centímetros dele, o corpo tenso como uma mola. Ei, você! Gritou, a voz ecoando na rua deserta. O homem virou-se irritado, o telefone ainda na orelha. O que foi, garoto? Sai daqui. Isso não te diz respeito. Leandro, com os olhos faiscando, rebateu. Diz sim. Esse centro é mais do que um terreno para você lucrar. É vida para essas pessoas. O homem riu, um som seco e condescendente. Vida? Isso aqui é prejuízo. A construtora paga bem e eu cansei de mendigos fedorentos. Sai da frente antes que eu chame a polícia. Voluntários observavam tensos e Cláudia se aproximou devagar, o coração acelerado. Leandro tirou o cheque do bolso, desdobrando-o com mãos trêmulas. Os olhos do homem se arregalaram ao ver os zeros. Eu não vou comprar só o terreno, disse. Leandro, a voz ganhando uma autoridade que ele desconhecia em si mesmo, ecoando as lições de negócios que Marcos tentara ensinar anos antes. Vou comprar o quarteirão todo, incluindo essa calçada onde você está pisando como se fosse dono do mundo. O homem gaguejou, hipnotizado pelo valor. Isso é o dobro do mercado. Você tá louco? Leandro sorriu friamente. Louco? Talvez. Mas é o suficiente para você se aposentar e nunca mais pisar em lama. Pegue, ligue para sua construtora, cancele o negócio e suma daqui. Ou eu compro tudo ao redor e transformo num complexo de abrigos tão grande que seu lote vira lixo. O homem arrancou o cheque, os olhos brilhando de ganância. Feito! O quarteirão é seu. Ele correu para o carro, acelerando para longe como se temesse uma mudança de ideia. O silêncio caiu sobre a rua, quebrado só pelo gotejar da chuva. Voluntários murmuravam confusos e Cláudia cambaleou para frente, os olhos marejados. Leandro, você usou tudo? Todo o dinheiro? Ele se virou para ela, o rosto sujo de lama, mas os olhos cheios de uma determinação nova. Era o que precisava ser feito. Esse lugar, você, mudou tudo para mim. Marcos saiu do carro, as pernas fracas de emoção, aproximando-se devagar. Filho, você escolheu ficar? Por quê? Leandro olhou o pai nos olhos, sem raiva, só compreensão. Porque fugir é fácil, pai, mas fácil não é mais suficiente. Cláudia me mostrou isso. Generosidade não é fraqueza, é força. Cláudia, chorando agora de alívio e orgulho, jogou os braços ao redor dele, o abraço molhado e apertado no meio da lama. Você salvou tudo. Por nós. Leandro a apertou de volta, sentindo o calor dela contra o frio da chuva. Um momento romântico puro em meio ao caos. Por você, principalmente. Você me salvou primeiro. Eles riram baixinho, o som misturando-se às lágrimas, e Leandro, ousando, limpou uma mecha de cabelo do rosto dela. Ei, não chora. Senão eu choro junto.
E aí vira uma enchente pior. Cláudia riu. Um som leve e... Libertador, seu bobo, meu herói enlameado. Marcos observava, lágrimas escorrendo pelo rosto endurecido, orgulhoso como nunca. Eu apostei em você, filho, e ganhei. Mas a vitória veio com um preço emocional. Naquela noite de volta à mansão, Leandro sentiu o vazio do cheque gasto. Sem dinheiro, sem herança imediata. E agora, sou pobre de verdade, confidenciou a Cláudia na casinha dos fundos enquanto secavam roupas molhadas. Ela tocou o rosto dele, os olhos cheios de afeto. Pobre? Você tem caráter agora. Isso vale mais que ouro. Eles se sentaram no sofá simples, compartilhando uma xícara de chá quente, conversando até altas horas, sobre sonhos, medos, risos passados. Um momento engraçado veio quando Leandro tentou fazer um sanduíche e derrubou tudo no chão. Olha eu, o ex-milionário virando palhaço de cozinha. Cláudia riu, ajudando a limpar. Vem, eu te ensino. Mas da próxima, você me deve um beijo como recompensa. O flerte era palpável, os corpos próximos, o ar carregado, de tensão romântica. Leandro hesitou, mas se inclinou, roçando os lábios nos dela em um beijo tímido, doce, que os deixou sem fôlego. Isso é real? Murmurou ele. Cláudia sorriu. Mais real que qualquer luxo. Porém, Marcos revelou parte do plano. O cheque era um teste, filho. Você passou, mas o casamento ainda é contrato. Leandro sentiu uma pontada. O romance com Cláudia era genuíno. Mas e se fosse só circunstância? A dúvida plantou uma semente de conflito, preparando o terreno para reviravoltas maiores. Cláudia, sentindo a mesma insegurança, adormeceu com o coração dividido entre amor nascente e medo de perda. Os meses seguintes à salvação do centro comunitário foram um turbilhão de reconstrução e redescoberta, onde Leandro e Cláudia navegavam por águas cada vez mais profundas de emoção e intimidade. Com o quarteirão agora em nome de Leandro, um ato que o deixara sem um centavo, mas rico em propósito, eles mergulharam no trabalho de reformar o lugar. Voluntários se multiplicaram, inspirados pela história que corria pela comunidade, o filho de um milionário que trocara fortuna por empatia. Leandro, com as mangas da camisa arregaçadas, martelava pregos e pintava paredes ao lado de Cláudia, suando sob o sol implacável. Ei, cuidado com essa lata de tinta! Você vai virar um Picasso abstrato se derrubar de novo! Brincava ela, rindo enquanto limpava uma mancha no braço dele. Ele retaliava com um sorriso malicioso. Abstrato? Eu sou uma obra de arte ambulante, mas só para você admirar. O flerte era constante agora, toques casuais que evoluíam para abraços prolongados, beijos roubados nos cantos do centro quando ninguém via, um romance florescendo como uma flor em solo fértil após a tempestade. Marcos, observando de longe, sentia um orgulho que o aquecia por dentro, mas também uma culpa que o corroía. Ele via o filho transformado. Leandro organizava campanhas de doações, conversava com doadores potenciais, usando o carisma que antes desperdiçava em festas, e até ensinava aulas básicas de finanças para os jovens do centro. Você tá virando um líder de verdade, disse Cláudia uma tarde, enquanto descansavam no pátio recém-reformado, compartilhando uma garrafa de água. Leandro a puxou para perto. O cheiro de tinta fresca misturando-se ao perfume simples dela. Líder, eu só tô seguindo sua luz. Sem você, eu ainda seria aquele idiota mimado. Ela corou, traçando círculos no peito dele com o dedo. Idiota mimado? Agora você é meu idiota. Favorito. Eles riram, e ele a beijou devagar. Um beijo cheio de paixão que os deixava ofegantes, o mundo ao redor desaparecendo. Mas em momentos assim, Cláudia sentia uma sombra. O casamento ainda era um contrato, e embora o amor parecesse real, uma voz interna sussurrava dúvidas. E se for só gratidão? E se o luxo voltar e ele me deixar? Um dia engraçado aliviou a tensão.
Durante uma festa de reinauguração do centro, Leandro tentou animar as crianças com uma dança improvisada, imitando um robô desengonçado. "Olha só, galera, o robô milionário dançando funk", gritava ele, girando desajeitadamente e tropeçando em um balde, caindo de joelhos na grama. As crianças explodiram em gargalhadas e Cláudia, dobrada de tanto rir, o ajudou a levantar. "Meu Deus, você é um perigo público, mas um perigo charmoso." Ele a puxou para dançar com ele, os corpos colados ao som de uma música animada, tocando no celular de alguém. "Vem, minha rainha das ruas, mostra para o mundo como se faz." Eles dançaram, descoordenados, mas felizes, o riso misturando-se a olhares cheios de desejo. Um momento romântico leve que fortalecia o laço, mas também destacava o quanto eles haviam mudado juntos. Porém, as sombras do passado de Leandro voltaram a assombrar. Uma noite, enquanto revisavam planos para expandir o centro, um antigo amigo dele apareceu na mansão. Victor, um playboy que Leandro conhecera em festas extravagantes. Victor, com um carro esportivo reluzente estacionado na garagem, riu ao ver Leandro em roupas simples. "Cara, o que aconteceu? Você tá parecendo um operário. Vem, eu te levo para uma balada de verdade. Garotas, champanhe, o de sempre." Leandro hesitou, o eco da velha vida, o tentando como um sussurro sedutor. Cláudia, ouvindo da cozinha, sentiu o coração apertar, medo de perdê-lo para o luxo que ela nunca poderia oferecer. "Vai se quiser", disse ela, forçando um sorriso, mas os olhos traíam a dor. "Não sou sua carcereira mais." Leandro viu a vulnerabilidade dela e algo clicou. "Não, Victor, essa vida acabou para mim. Aqui é onde eu pertenço agora." Victor saiu balançando a cabeça e Leandro abraçou Cláudia forte. "Você é meu tudo. Não troco isso por nada." O beijo que se seguiu foi intenso, apaixonado, uma declaração silenciosa que dissipava dúvidas por enquanto. Marcos, sentindo o momento certo, chamou os dois ao escritório. "O teste acabou, filho. Você provou seu valor." Ele revelou a cláusula secreta. Se Leandro tivesse fugido com o cheque, Cláudia herdaria a fundação de caridade e ele seria deserdado. "Mas você escolheu o certo. O casamento pode ser anulado se quiserem." Cláudia sentiu um soco no estômago. Liberdade significava risco de perda. Leandro, porém, sorriu. "Anular? Pai, isso é o que eu menos quero." Mas internamente, uma nova dúvida surgiu. E se Cláudia quisesse a anulação? A emoção os deixou em silêncio, o amor testado mais uma vez. Enquanto o centro renascia, Cláudia lidava com sua própria superação. Memórias das ruas voltavam em pesadelos, e ela se questionava se merecia essa felicidade. Um dia, ajudando uma mulher recém-chegada ao centro, que contava uma história similar à sua, Cláudia desabou em lágrimas privadas. Leandro a encontrou consolando-a. "Você é forte, mas não precisa carregar tudo sozinha. Deixa eu te ajudar como você me ajudou." O momento foi terno, romântico, fortalecendo-os. Mas um twist se aproximava. Uma oferta de emprego para Leandro em uma grande empresa, vinda de um contato antigo de Marcos, prometendo salário alto e volta ao luxo. "Aceita se quiser", disse Cláudia, o coração partido. Leandro rasgou a carta. "Meu lugar é aqui, com você." O gesto a comoveu, mas plantou sementes de um conflito maior. A reconstrução do centro comunitário avançava a passos largos, transformando o quarteirão outrora devastado em um oásis de esperança, com salas novas para aulas, uma cozinha equipada e até um pequeno jardim comunitário onde as crianças plantavam flores e vegetais. Leandro, agora o administrador informal do lugar, mergulhava no trabalho com uma paixão que surpreendia a todos, inclusive a si mesmo. Ele negociava com fornecedores locais por descontos em materiais, usando o networking que herdara do pai, mas agora para o bem comum. "Olha só, Cláudia, consegui doações de tinta de uma fábrica aqui perto. Vamos pintar o muro com as crianças amanhã."
anunciava ele animado, enquanto carregava caixas pesadas. Cláudia, ao lado dele, sorria com orgulho, mas sentia um cansaço acumulado que ia além do físico. Uma dúvida emocional que crescia como uma erva daninha. Você tá virando o herói que sempre foi por dentro, respondia ela, puxando-o para um beijo rápido, os lábios macios encontrando os dele em um momento de paquera que os voluntários fingiam não notar. Um dia de sol forte trouxe um episódio hilário que aliviou o estresse da obra. Leandro, tentando impressionar Cláudia, decidiu instalar uma rede de vôlei no jardim para as crianças. Vem, amor, eu sou expert. Nisso, vi no YouTube, gabou-se ele, enrolando-se nas cordas como uma múmia desajeitada. Cláudia, rindo até as lágrimas escorrerem, filmava com o celular. Expert, você parece um novelo de lã atacado por um gato. Deixa eu ajudar antes que vire uma escultura moderna. Juntos, eles desembaraçaram as cordas, caindo no chão em uma pilha de risos, os corpos entrelaçados. Admita, você só fez isso para me abraçar, provocou ele, roçando o nariz no dela. Talvez eu goste de ver você se enrolar só para te salvar, rebateu ela, o flerte evoluindo para um beijo mais profundo, cheio de promessas sussurradas que os deixavam corados e felizes. As crianças aplaudiam, transformando o momento em uma festa improvisada, com Leandro servindo como palhaço voluntário. Mas nem tudo era leveza. Cláudia começava a sentir o peso de seu passado mais intensamente, especialmente após ajudar uma jovem mãe no centro que chegara fugindo de um relacionamento abusivo. A história ecoava a dela própria. Anos atrás, antes das ruas, Cláudia escapara de um namorado controlador que a isolara da família. Você vai superar, como eu superei, consolava ela a mulher. Mas à noite, sozinha na casinha, as memórias a assaltavam como fantasmas. Leandro notava a mudança. Os olhos distantes, os sorrisos forçados. O que está acontecendo, Cláudia? Me conta, por favor, implorava ele uma noite, sentados no sofá, após um dia exaustivo. Ela hesitou, mas desabou. Meu ex, ele me quebrou tanto que eu duvido se mereço isso tudo agora. E se eu não for suficiente para você, quando o contrato acabar? Leandro a abraçou forte, o coração doendo pela dor dela. Você é mais que suficiente. Você é tudo. Vamos enfrentar isso juntos. O momento foi romântico e curador, com beijos suaves que selavam promessas, mas plantavam uma semente de insegurança em Leandro. E se o passado dela o separasse? Marcos, vendo o casal cada vez mais unido, decidiu intervir com uma revelação que abalaria tudo. Ele os chamou para um jantar na mansão, não o escritório frio, mas a sala de jantar acolhedora, com velas e uma refeição preparada por um chefe. Quero celebrar vocês, disse ele, mas o tom sério traía algo mais. Após o prato principal, Marcos abriu uma pasta antiga. Há algo que não contei. Sua mãe, Leandro, ela não morreu só de doença. Ela veio das ruas como Cláudia. Eu a resgatei, casei por amor, mas o luxo a consumiu. Ela se perdeu em festas, traições e, no fim, a depressão a levou. Leandro piscou, chocado. Por que esconder isso? Marcos, com lágrimas nos olhos, porque eu vi o mesmo em você. O plano, o casamento, era para te salvar como não salvei ela. Cláudia sentiu um frio na espinha. A história ecoava a dela, mas também a fazia questionar. Era ela só uma substituta no plano de Marcos? A revelação trouxe uma reviravolta emocional. Leandro, processando a dor da mãe, se afastou um pouco, mergulhando no trabalho para evitar o confronto interno. Eu te amo, Cláudia, mas preciso digerir. Isso, confessou ele, deixando-a com o coração apertado. Um momento de humor veio quando, tentando se reconciliar, Leandro cozinhou um jantar romântico e queimou tudo. Olha, amor, macarrão carbonizado, minha especialidade, riu ele. E Cláudia, apesar da tristeza, riu junto, puxando-o para um abraço. Você é impossível, mas meu. O beijo que se seguiu foi apaixonado, reavivando a chama,
Mas a dúvida pairava. O amor resistiria às sombras do passado, enquanto o centro se tornava um sucesso? Com eventos comunitários lotados, Cláudia recebia uma oferta inesperada. Um emprego como coordenadora em um hospital com salário estável. Aceita, é seu sonho, incentivou Leandro, mas internamente temia perdê-la. Ela hesitou, o dilema moral pesando. Ficar pelo amor ou buscar independência? A emoção culminava em noites de conversas profundas, fortalecendo-os, mas preparando o terreno para a decisão final. A oferta de emprego no hospital pairava sobre Cláudia como uma nuvem carregada, uma oportunidade que ecoava seus sonhos antigos de auxiliar de enfermagem, mas que ameaçava o equilíbrio frágil que ela construíra com Leandro. É estável, Cláudia, você merece isso. Independência, reconhecimento. Insistia ele, sentados no jardim do centro ao pôr do sol, as flores plantadas pelas crianças desabrochando ao redor como símbolos de renascimento. Mas seus olhos traíam o medo. Perder ela para um mundo onde ele, ainda sem fortuna própria, talvez não se encaixasse. Cláudia tocava a mão dele, sentindo o calor familiar que a ancorava. E nós? Eu não quero te deixar para trás. Leandro sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. Nós somos mais fortes que um emprego. Vai, conquista isso. Eu te apoio. Era romântico, sacrificial, mas carregado de uma tensão que os fazia se aproximar mais. Beijos urgentes sob o céu alaranjado, como se cada toque pudesse ser o último. Um momento leve veio na manhã seguinte, quando Cláudia, nervosa para a entrevista, derrubou o café na camisa nova, que comprara com seu salário modesto. Ai, não, agora parece uma mancha ambulante, lamentou ela, rindo apesar do pânico. Leandro, com um pano na mão, limpava o estrago. Mancha? Você tá mais pra obra de arte moderna. Café com amor. Vem, eu arrumo. Mas da próxima, me deve um café sem derramar, ou com, se for para te abraçar assim. Ele a puxou para perto, o flerte transformando o acidente em risos compartilhados, um beijo cafajeste que a deixava tonta. Você me faz rir até nos piores momentos, murmurou ela, o coração transbordando. Mas por dentro, o dilema moral a corroía. Aceitar o emprego significava liberdade, mas também arriscar o amor que nascera de um contrato. A entrevista foi um sucesso. O diretor do hospital, impressionado com sua experiência nas ruas e no centro, ofereceu o cargo na hora. Você tem um dom para cuidar, Cláudia. Comece na semana que vem. Ela saiu atordoada, o contrato na bolsa pesando como uma âncora. No caminho de volta, parou no beco onde tudo começara, o mesmo onde Marcos a vira dividindo comida. Sentou-se contra a parede fria, lágrimas escorrendo enquanto memórias a inundavam. A fome, o frio, a solidão. Eu superei tanto, mas e se isso for um erro? Um morador de rua se aproximou, reconhecendo-a. Ei, moça, você não é a Cláudia que ajudava a gente? Tá tudo bem? Ela sorriu através das lágrimas, dividindo o sanduíche que comprara. Tô sim, só lembrando de onde vim. O ato simples a ancorou. Sua essência era ajudar. Não importa. Onde? De volta ao centro, Leandro a esperava ansioso, organizando uma surpresa. Um piquenique improvisado no jardim, com sanduíches não queimados, graças a uma aula rápida com Rosa, e velas feitas de latas recicladas. Conta tudo. Como foi? Perguntou ele, os olhos brilhando de orgulho genuíno. Cláudia sentou-se, o coração apertado, e contou. Eu consegui, mas tô com medo, Leandro. Medo de nos perder. Ele a abraçou, o cheiro de terra fresca do jardim misturando-se ao dele. Medo, amor, isso é superação, sua, nossa, vamos fazer dar certo. Mas naquela noite sozinha, Cláudia chorou. O amor era real, mas o contrato ainda pairava, e o passado de Leandro com luxos a fazia duvidar se ele ficaria sem a obrigação. Marcos, sentindo a encruzilhada, marcou uma reunião final no escritório. É hora de encerrar o contrato.
anunciou ele com uma pasta nova na mesa. Leandro e Cláudia se entreolharam, tensos. Anule se quiserem, mas primeiro saibam. Cláudia, você não é só uma mulher. Simples. Pesquisei seu passado, sua família, que você achava perdida, deixou uma herança modesta, bloqueada por burocracia. Eu liberei. É o suficiente para você ser independente, sem depender de ninguém. Cláudia piscou chocada. O twist a atingiu como um raio. Ela, a ex-moradora de rua, era herdeira de uma pequena fortuna de uma tia distante, esquecida em papéis velhos. Eu tenho dinheiro? Mas por que esconder? Marcos sorriu tristemente. Para testar o amor de verdade. Leandro, se ela for embora agora, rica e livre, você a segue? Leandro sentiu o mundo girar. O twist revelava não só a independência de Cláudia, mas testava seu coração. Pai, chega de testes. Eu amo ela, não o contrato. Cláudia, lágrimas nos olhos, levantou-se. Eu aceito o emprego, a herança, mas não sem você, Leandro. Ele se ajoelhou, tirando uma aliança simples do bolso, comprada com economias do centro, não luxo. Casa comigo de verdade, sem propostas inacreditáveis, só amor. Ela caiu nos joelhos, com ele chorando e rindo. Sim, 1000 vezes sim. O beijo foi eterno, cheio de promessas reais. Marcos, orgulhoso, assistia. Seu plano, cruel mas redentor, dera frutos. Leandro e Cláudia casaram de novo, numa cerimônia simples no centro, com moradores de rua como convidados. O amor superou tudo, ruas, fortunas, contratos. E assim, o milionário que vira uma mulher simples ajudar os necessitados, encontrou não só a salvação do filho, mas a própria redenção. Eles viveram, não felizes para sempre, mas superando juntos, dia a dia, com risos, paqueras e empatia infinita.